né? E como é que você foi? Porque quando a gente chegava lá, eu frequentei durante muitos anos a missa do Padre Marcelo, foi uma coisa grandiosa na minha vida. O que a gente via era o Padre Marcelo está preparando era Padre Fabinho, né, que a gente Era dizia, Padre Fabinho. o Padre Fabinho para ser o seu substituto natural. Tanto que quando ele não fazia a missa, você fazia e era uma coisa extraordinária. O carisma do Padre Marcelo é insubstituível, mas você fazia de um jeito que a igreja vibrava da mesma forma. Como que isso aconteceu? Como é que você foi ser, digamos, um homem preparado para ser o novo Padre Marcelo? Pois é. Bom, primeiro isso, né? Porque ele sabia que eu fui voluntário lá. Então, lá dentro, infelizmente, muitas pessoas, e até dentro da igreja, não compreendem um pouco do ministério do padre. Muita crítica, por exemplo, pela questão midiática, às vezes pelo jeito dele conduzir a missa. E então eu compreendia isso, e ele sabia que era uma coisa verdadeira e que eu não ia julgá-lo nem criticá-lo, e muito menos falar coisas negativas dele, porque ele foi o sacerdote que me fez despertar para Deus, né? Então, eu acho que tudo isso culminou, e também, lógico que, vamos dizer assim, que a sintonia ali, a harmonia entre nós também aconteceu, né? Eu confiava muito nele, ele confiava muito em mim. Então, e sabendo que eu era um filho da casa, vamos dizer assim, isso facilitou para que ele pudesse, eu confio plenamente. E eu acho, né, eu posso estar enganado, mas ele faz uns testes com a gente também. Porque quando eu era diácono, eu nem era sacerdote ainda, porque primeiro a gente se ordena diácono para depois se ordenar. Nesse momento. Justamente. Então eu lembro até hoje, era uma quinta-feira, que a quinta-feira é as missas mais cheias lá. E foi aqueles períodos de chuva torrenciais aqui em São Paulo, e segundo ele lá, caiu uma árvore na rua dele, ele não ia conseguir chegar. Agora você imagina, a pessoa esperando o Padre Marcelo chegar, entra o diácono Fábio. Aí quem é? Pra qualquer um. Pois é. Não, mas todos ainda o diácono. E ainda nem padre, que não era nem missa que eu ia celebrar. Eu tinha que fazer uma celebração da palavra, entende? E ali 15 mil pessoas, né? Então, e aí foi ali que eu lancei a palavra, quem já teve medo, né? Ali acho que a galera até aplaudiu, porque era o que eu estava sentindo, né? Mas como diz a grande santa da igreja, né? Da Santa Edith Stein, ela fala que coragem é ir com medo, né? Então, coragem é ir com medo? Coragem é ir com medo, que legal. né? Então ela fala isso, ou seja, não é que o medo não pode nos travar, né? O medo não pode fazer, o medo faz parte da humanidade. Se a gente não tiver medo, a gente acaba fazendo coisas que até a gente corre risco de perder a vida, por exemplo, né? Então, mas o medo ele não pode travar a gente, mas a gente tem que enfrentá-lo sabendo que você é conduzido pela graça, né? Eu mesmo para vir aqui, me dá um pouco de medo. Que é isso? Porque queira ou não, isso é uma forma de até quebrar um tabu que eu tô expondo isso aqui a primeira vez pública. Claro, eu tenho meu Instagram, as pessoas que me seguem desde a época do sacerdócio sabem, mas aqui é uma coisa mais que expande mais, né? E uma forma pública de eu expor ali a minha situação. E isso gera em nós uma ansiedade, um medo. Mas eu sempre aprendi que a gente não deve trabalhar com medo, sobretudo quando a gente trata com a verdade. A verdade de quem nós somos e a verdade também daquilo que a gente busca, né? Então, se me permite até, por exemplo, aí eu vou entrar um pouco mais no âmbito aqui da questão própria do deixar o ministério, né? Eu vejo que há muita visão das pessoas, por vezes, de ver o padre que deixou o ministério como algo de infidelidade à doutrina ou uma espécie de desertor. Como se eu tivesse negado aquilo que eu tivesse recebido da igreja. E o que eu aprendi, Flávio, e eu vou ser muito sincero com você, que muitas vezes quando eu era lá seminarista e às vezes até padre no começo, eu julgava muito as pessoas que deixavam o ministério. E eu não entendi o porquê. Só que depois que o calo apertou em mim, que por N motivos eu tive que deixar o ministério, e não foi por mulher, já digo, eu tive que aprender, e o próprio Deus me permitiu isso, aprender, primeiro a não julgar as pessoas, previamente, sem entender o porquê delas estarem fazendo isso, e também de saber que muitos padres deixam o ministério com retidão de coração. Ou seja, deixam aquele exercício ministerial porque na cabeça deles, naquele momento, é a melhor coisa a se fazer.
sem deixarem de serem católicos. Eu nunca deixei de me confessar, de ir na Santa Missa, de ter minha devoção. Só que tem muita gente que fala desertor, infiel. Entende? Isso é um tabu que a própria igreja precisa quebrar dentro dela, que ainda não sabe lidar muito bem com isso. Então a gente precisa entender que há um ser humano ali atrás. Meu Deus do céu. E nós somos pecadores, nós somos falhos, e a gente não sabe lidar com certas situações. Eu, por exemplo, eu tive esse... E só um detalhe aqui, um parênteses. Eu vi uma estatística, falava de estatística. A estatística é mais ou menos, né? Não é exaltando isso, não, tá? Pelo amor de Deus, mas é uma estatística da igreja. Mais de... E por volta de 700 a 1.000 sacerdotes pedem dispensa por ano. Puxa vida, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Entende? Então, assim... E mais, de um tempo para cá, não sei porquê, talvez a modernidade e outras doenças psicológicas que vão aparecendo, o caso, por exemplo, da síndrome de burnout, tão falado hoje em dia, existem livros que tratam da síndrome de burnout que eu tive na vida religiosa, que é muito alto o número, né? Que a síndrome de burnout, depois não tratada, né? Ela gera depressão, ela gera um monte que eu também tive, tive que fazer... Padre Marcelo teve e fortíssima. Pois é. E ele confessou isso, ele emagreceu. Sim. Ele fala várias vezes, né, que ele achou que não ia ter volta. Ele falava isso muito nas missas. Não, e foi uma época que eu peguei que ele estava ainda meio que no processo dessa cura, né? Hoje ele está bem, graças a Deus. Então eu também tive essas coisas, assim, uma coisa terrível, assim. E aí trabalhar aquilo dentro da gente, a gente fica com medo. Por exemplo, eu sou um cara muito temeroso, né? Assim, posso ser um pouco perfeccionista, mas assim, eu acabei indo por um lado assim, não tá dando para viver esse negócio muito bem aqui, sabe? Então, para viver assim, meia boca, né, levando nas coxas, eu achei por bem fazer um discernimento se eu queria sair ou não. Aliás, mando um grande abraço, assim, se ele vê o Dom José Negri, que é o bispo lá de Santo Amaro, muito humano, muito compreensivo com as questões dos sacerdotes. Comigo ele foi muito compreensivo, não tenho nada do que reclamar. E num processo de discernimento, de conversas com ele, chegou um momento que ele mesmo falou, olha, é o passo que você deve dar, né? Então, a igreja sempre me acompanhou. E aí eu tive essas questões, né, de síndrome de burnout, de depressão, o que acabaram fazendo com que eu entrasse numa estafa gigantesca, que eu não soube lidar com aquilo, de modo que eu comecei, e aí volto a temer que coisas piores pudessem passar pela minha cabeça. Porque veja, Flávio, as pessoas acham que padre é perfeito. Sabe a síndrome do super-homem? Uhum. As pessoas acham que o padre tem que estar sorrindo o tempo todo, que ele não pode dar um tropicão e xingar o ferro que ele tropeçou, não pode, que ele não pode ficar nervoso, que ele não pode fazer nada, ele tem que ser o homem perfeito, né? Que imagina, mas como que um padre... Eu lembro, o padre Marcelo tinha depressão e eu ouvia muitas pessoas na igreja falar, mas como que um padre tem depressão? É porque as pessoas têm uma imagem do sacerdote como se fosse o próprio Deus. De fato, o sacerdote age na pessoa de Cristo, mas ele é humano, né? Ele não é Deus. Então nós temos as nossas fraquezas. E eu não soube lidar naquele momento com isso. Fiz terapia, fui acompanhado por psiquiatra, psicólogos, sacerdotes também que me acompanhavam com direção espiritual. Durante o período que você estava, ainda era padre. Sim, durante que eu estava lá. Isso por volta de 2017, assim começou a piorar. Eu deixei efetivamente o ministério em 2018. Então, 2017 ele estava bem ruim, né? Com bem abalado mesmo, com burnout, com depressão, enfim. Eu não soube lidar com aquilo. Eu tenho humildade para falar. Achei que no momento era oportuno que eu desse um passo, porque eu temia, primeiro, você entrar numa linha tão de depressão, etc., que começasse a fazer besteira dentro do ministério sacerdotal. Porque passa de tudo por nossa cabeça. É pior, né? É pior. Então, graças a Deus, eu tinha um escrúpulo com relação a isso. Então, você imagina se eu começo aí a fazer coisa errada aí? Pelo amor de Deus. Entendeu? Para você canalizar as forças, as pessoas acabam né, tendo vida dupla, começam a querer fazer outras coisas, aí a pessoa surta lá, começa a falar nada com nada para o povo da paróquia, começa a xingar as pessoas não entendem, porque lidar com o povo não é fácil, né, de paróquia. Sobretudo onde eu estava, que era uma... você pega uma paróquia normal aí, a quantidade de pessoas que você atende é irrisória perto do santuário, né? Então eu ficava ali atendendo, se eu descesse ali embaixo, se eu descesse ali para conversar com o povo, se eu não fosse embora, eu ficava lá a madrugada inteira.